Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui falando sobre o capítulo 10 do Livro dos Médiuns, né, onde o Allan Kardec ele acaba descrevendo os tipos de comunicações, né, com os espíritos que a gente pode encontrar. O Allan Kardec, ele, no livro, ele definiu como 4 tipos de comunicação: né, a comunicação grosseira, a comunicação frívola, as sérias e as instrutivas. Né? E o que difere essas comunicações é o grau de elevação espiritual e moral do comunicador. Né? E hoje a gente vai estar aqui falando sobre esses espíritos, né, e essas comunicações. Todo efeito, né, que surge, ele surge porque existiu o ato da vontade. Então, para aquele fenômeno acontecer, né, foi porque alguém quis que acontecesse. E essa vontade, ela acaba demonstrando para a gente um ato de inteligência, né, por mais insignificante que seja essa ação. Então, um exemplo é a inteligência por detrás da mesa girante. Né? O simples fato da mesa responder ao nosso pensamento, né, já demonstrava um sinal de inteligência, mesmo que seja insignificante, né, mas dá para ver que ali tinha uma inteligência por detrás da mesa. Só que no momento que essa inteligência ela se desenvolve, né, e permite uma troca de ideia contínua, né, já não se trata mais de uma simples manifestação inteligente. Né? Ali já acaba sendo uma verdadeira comunicação. E como a gente já sabe, existem espíritos de diversos graus de inteligência e moralidade, né, como o ser encarnado. Né? E por ter essa diferença de inteligência e moralidade, é normal ter diferenças entre as comunicações que a gente possa ter entre os espíritos. E isso é reflexo do grau de elevação, né, que o espírito ele se encontra. Ou em outras palavras, né, o espírito, na verdade, eles são iguais às pessoas encarnadas. Né? E no livro dos médiuns, Allan Kardec ele separa essa comunicação em 4 tipos diferentes, né, que faz com que a gente possa identificar o tipo de espírito que ele está se comunicando com a gente. Tá certo? Então, a primeira comunicação, né, que a gente pode encontrar são as comunicações grosseiras. Como o nome já diz, né, grosseiros são espíritos que durante as comunicações eles vão utilizar o nosso ponto fraco, né, para poder prejudicar a gente, né, e violar a nossa dignidade, a nossa moralidade. Provavelmente aquele espírito ele sabe tudo que a gente faz de errado, né, mesmo que seja o menor ato errado que a gente possa ter realizado, mas ele utiliza isso a favor dele para poder nos prejudicar. E esses espíritos, eles são de natureza inferior. São espíritos que ainda faltam com a elevação espiritual e a elevação moral, né? Que ainda acabam carregando característica negativa da vida material. Né? A gente pode fazer uma comparação com as conversas que a gente tem com as pessoas encarnadas. A gente sempre acaba encontrando pessoas viciosas, né? Acaba encontrando pessoas grosseiras. E no plano espiritual não ia ser diferente, né? Porque quando a gente morre, a gente não deixa de ter aquela consciência. Então, a pessoa encarnada, ela reflete o que o espírito dela é. E o espírito, logicamente, que ele vai ser o que a pessoa foi durante encarnada. E esses espíritos, eles acabam repugnando qualquer pessoa que tenha pelo menos um pouco de delicadeza e sentimento. O segundo tipo de comunicação são as comunicações frívolas, né? Essas já vêm de espíritos mais levianos, né? Ou de espíritos zombeteiros, que são mais maliciosos do que realmente que são maus, né? Que são ruins. Né? Só que eles não têm preocupação com as coisas que eles dizem, né? Com as coisas que falam. Né? Se o que eles estão falando é verdade ou não, para eles não faz a menor diferença. Né? E por não utilizarem nenhum termo indecente, né, ou indelicado, né, igual a gente encontra nas comunicações grosseiras, esses espíritos eles acabam agradando as pessoas, né, com as coisas que falam e acabam até se divertindo com isso, porque eles acabam encontrando prazer, né, naquelas conversas fúteis, né, aquelas conversas que falam muito, mas no fundo não estão dizendo nada. E esses espíritos, mesmo falando de formas sarcásticas, né, e levando as coisas por lado mais do humor, né, muitas vezes, por trás dessas facetas, eles acabam falando as verdades para as pessoas. E esses espíritos levianos, né, eles surgem sempre à nossa volta, né, e aproveitam de todas as ocasiões para se intrometer nas nossas comunicações. Só que durante essas comunicações, eles também acabam mistificando as coisas que dizem, né, e acabam fazendo isso por malícia. E os espíritos sérios, eles acabam se afastando desses espíritos do mesmo modo que na nossa sociedade a gente acaba se afastando de pessoas que a gente considera inconvenientes para a gente.
E o terceiro tipo de comunicação são as comunicações sérias, né? Que a gente tem que levar em conta duas características importantes, né? A dignidade do assunto, né? Se o conteúdo das mensagens elas são significativas e se realmente são relevantes, né? E merecem atenção. E o segundo é se existe elevação na forma como que é passado esse assunto. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria, né? E que seja útil, mesmo que seja uma mensagem em particular, é considerada uma comunicação séria. Mas que mesmo assim ela não está isenta de erros, né? Porque nem todos os espíritos sérios são totalmente esclarecidos, né? Tem muitas coisas que eles acabam ignorando e que podem acabar se enganando, né? Mesmo sem intenção. E a gente tem que lembrar que os espíritos eles são pessoas desencarnadas, né? E como pessoas encarnadas têm as suas limitações de conhecimento, os espíritos eles também acabam possuindo essas limitações, né? Essa história de que os espíritos eles sabem tudo, né? Não é bem assim que funciona, né? Isso depende muito da sua elevação espiritual, né? E não é só porque o espírito ele seja sério que ele vai ser evoluído ao ponto de saber tudo. Então, em toda e em qualquer comunicação, a gente tem que avaliar de forma crítica e racional, né, e sempre levar em base a lógica e a razão. Né? Nas comunicações sérias, acredito que sejam as mais difíceis da gente perceber se as mensagens delas são realmente verdadeiras, né? Porque os espíritos presunçosos, né, e pseudo-sábios, eles acabam utilizando linguagem, né, que acaba fazendo com que a gente deixe levar pelas palavras bonitas, né? E muitas vezes até se passam por pessoas que têm nomes importantes e de pessoas que são respeitadas. E a quarta e última comunicação são as comunicações instrutivas, né? E aqui a gente vai encontrar comunicações sérias, né? Só que tem como principal objetivo passar um ensinamento qualquer. O que varia é a profundidade do assunto, né? É o grau de elevação do espírito comunicante. Esses espíritos mais sérios, eles acabam se apegando, né, com as pessoas que querem se instruir, né, e acabam ajudando essas pessoas nos seus esforços, enquanto os espíritos levianos, eles acabam se comunicando mais com as pessoas que enxergam essas comunicações de forma mais passageira, né? Eles querem algo mais pessoal. E só com a regularidade das comunicações, né, que a gente consegue identificar o valor moral e intelectual dos espíritos comunicantes, né? Então, só com a regularidade da comunicação a gente consegue perceber se aquele espírito ele está brincando com a gente ou não. Né? Se para a gente identificar uma pessoa encarnada, se ela está tentando enganar a gente já é difícil, imagine para a gente conseguir desmascarar um espírito. Né? E só com essa regularidade nas comunicações, os espíritos que estão tentando enganar a gente, ele acaba uma hora deixando a máscara cair, né? E mostrando aquela verdadeira face dele, né? O verdadeiro motivo da comunicação. Então, resumindo, a gente vai encontrar comunicações desde frívolas e grosseiras, né? Que pode ser desrespeitosas ou até levianas, e até comunicações mais sérias e instrutivas, né? Que são mais dignas de atenção, né? E que vai acabar transmitindo algum conhecimento útil. Né? E essas comunicações é reflexo da moralidade e o nível de desenvolvimento do espírito envolvidos. E todas as comunicações, independente de quão sérias elas possam parecer, a gente precisa fazer uma análise crítica sobre elas, né? Analisar elas com a razão e a lógica. E é lógico, né, que só com a regularidade da comunicação que a gente vai ser capaz de identificar se aquela comunicação realmente quer passar alguma instrução útil ou não. Beleza, pessoal? Então esse aqui foi mais um resumo aqui do capítulo 10 do Livro dos Médiuns. E agradeço a todos que chegaram até aqui e aguardo vocês então no próximo vídeo. Valeu!